2 de dezembro de 2025, terça-feira da primeira semana do tempo do Advento. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus, que alegria nos encontrarmos, que Deus abençoe vocês, suas famílias, louvado seja Deus. Não esqueçam de compartilhar, curtir esse material. Iniciemos este nosso encontro espiritual em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías, capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, nascerá uma haste do tronco de Jessé e, a partir da raiz, surgirá o rebento de uma flor. Sobre ele repousará o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria e discernimento, Espírito de conselho e fortaleza, Espírito de ciência e temor de Deus. No temor do Senhor encontra ele seu prazer. Ele não julgará pelas aparências que vê, nem decidirá somente por ouvir dizer, mas trará justiça para os humildes e uma ordem justa para os homens pacíficos. Fustigará a terra com a força da sua palavra e destruirá o mal com o sopro dos lábios. Cingirá a cintura com a correia da justiça e as costas com a faixa da fidelidade. O lobo e o cordeiro viverão juntos, e o leopardo deitar-se-á ao lado do cabrito. O bezerro e o leão comerão juntos, e até mesmo uma criança poderá tangê-los. A vaca e o urso pastarão lado a lado, enquanto suas crias descansam juntas. O leão comerá a palha como o boi. A criança de peito vai brincar em cima do buraco da cobra venenosa. E o menino desmamado não temerá pôr a mão na toca da serpente. Não haverá danos nem mortes por todo o meu santo monte. A terra estará tão repleta do saber do Senhor quanto as águas que cobrem o mar. Naquele dia, a raiz de Jessé se erguerá como um sinal entre os povos. Hão de buscá-la as nações, e gloriosa será a sua morada. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos, nós estamos hoje dia 2, é o segundo dia que nós estamos refletindo o texto de Isaías, né? E o livro de Isaías, ele é considerado um dos mais importantes da literatura profética. Nós falamos ontem, a literatura veterotestamentária, é composto por 66 capítulos. Então a profecia de Isaías é bem comprida, né? E é tradicionalmente atribuído ao profeta Isaías, filho de Amós, que atuou em Judá durante os reinados de Uzias, de Jotão, de Acás e de Ezequias, aproximadamente dos anos 740 até os anos 681 a.C. Então, modernamente, estudiosos identificam pelo menos 3 camadas redacionais, né? O proto-Isaías, nós falávamos ontem, né? O proto-Isaías, ou também chamado primeiro Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo 39. O deutero-Isaías, ou também chamado segundo Isaías, que vai do capítulo 40 ao 55. E o trito Isaías, ou terceiro Isaías, que vai do capítulo 56 até o 66. Então, o livro ele apresenta como temas centrais o julgamento de Judá, das nações, a esperança messiânica, a redação divina, a restauração de Sião. Então, Isaías, gente, ele é conhecido como o profeta messiânico por excelência, né? Porque os seus oráculos apontam frequentemente para a vinda do Messias e para uma transformação escatológica do mundo, tá? E hoje nós ouvimos o capítulo 11, versículos do 1 ao 10. Essa passagem
ela se situa num contexto pós-julgamento de Judá. Após os capítulos do 7 ao 10, que descrevem a devastação causada pela Assíria, então a Assíria invade o reino do norte, Israel, devasta o reino, né? E a queda da casa de Davi, né? Então, o reinado, ele acaba sendo comprometido. Então, o capítulo 11 traz uma mensagem de esperança e de restauração para o povo, né? Esta perícope é uma das mais importantes profecias messiânicas do Antigo Testamento, tá? Apresentando características do futuro rei, restaurador, que surgirá da linhagem de Davi, que é o que nós chamamos de Messias, né? Então, uma estrutura poética marcada por paralelismos, imagens vívidas que contrastam o juízo com a redenção, tá? Então, provavelmente esse texto foi escrito durante a crise assíria do século VIII a.C., tá? Quando o reino de Judá enfrentava ameaças existenciais, tá? Então a gente precisa entender um pouquinho a Constituição do povo, né? Nós temos o reino de Israel, o primeiro, né, o primitivo, que era constituído pelas 12 tribos de Israel, que se unificaram e se tornaram um reino. Depois de Salomão, este reino ele se divide em duas partes. Eu já expliquei para vocês um tempo atrás, né? O reino do norte ficam 10 tribos e o reino do sul, 2 tribos, tá? No século VIII, que eu mencionei para vocês aqui, de que fala a leitura de hoje, o reino do norte ele vai ser devastado pelo império da Assíria. Vai sobrar só embaixo, só o reino do sul, que é Judá. Então, quando o reino do norte, continua com o mesmo nome, né, Israel, foi destruído, o reino do sul começou a passar por grandes dificuldades e também tormentos, ameaças. Então é esse o contexto do livro de Isaías, para a gente poder entender, tá bom? Olha só, os versículos do 1 ao 3. Sairá um broto do tronco de Jessé e um ramo frutificará das suas raízes. Esse broto do tronco de Jessé é uma metáfora, né, gente? É uma metáfora botânica. É uma metáfora poderosa. Quem era Jessé como personagem bíblica? Jessé era o pai do rei Davi, tá? Então, após décadas de monarquia corrupta e do enfraquecimento da monarquia, a casa davídica ela é reduzida a um tronco. Então, um tronco seco, é a imagem de morte, de destruição da monarquia, né? Porém, desse tronco cortado, segundo essa metáfora, surge um pequeno broto, um broto novo, que é um símbolo de renovação, de esperança. Então, esse broto que brota deste tronco seco, que é a monarquia davídica, que infelizmente acabou se corrompendo, esse broto seco, mais um broto novo, esse broto novo, mais um broto cheio de vida, né? Ele é a imagem do Messias, tá? É a imagem do Messias que vem. Então, esse Messias, ele restaurará a dinastia davídica que tinha se perdido. Por isso que fala, o Espírito do Senhor repousa sobre ele, né? A unção pela força divina é a marca distintiva do rei messiânico, tá? Claro que aqui é para comparar, em contraste com os reis de Judá que se desviaram, né, do projeto de Deus, este novo rei será guiado pelo Espírito Santo, ou seja, estará no projeto de Deus, fazendo a vontade de Deus. Esse é o Messias, tá? Então, nós somos chamados, colocando na vida esses 3 versículos, nós somos chamados, gente,
a cultivar um discernimento espiritual, né? Assim como esse Messias ele não julga pela aparência, como nos diz o texto, né? Nós devemos também aprender a ver além das superficialidades nas pessoas, as situações da vida. Isso exige uma vida de oração, o conhecimento das Escrituras, a sensibilidade que vem do Espírito Santo, um olhar desprendido de julgamentos excessivos. Então, o texto fala de maneira geral de uma certa esperança em tempos de crise. Quando tudo parece perdido, que é a imagem do galho seco, do tronco seco, né? Quando tudo parece perdido, destruído, né? Como no tronco de Jessé, Deus faz brotar um brotinho de vida. Ou seja, Deus promete renovação. Quantas vezes também nós, que congregamos a igreja, nós passamos por crises pessoais, familiares, profissionais, econômico-financeiras. Mas essas crises não são o fim da nossa história. Há um broto esperando para crescer, nos diz o texto de hoje. Eu não sei o que você tem vivido na sua vida pessoal, familiar, profissional, mas Deus tem um broto que está brotando e você vai vislumbrar esse broto logo, logo. Basta que você mantenha a fé e a esperança, essa chama acesa no seu coração. Não desistir, não desanimar, não se deixar abater o ânimo, né? Muito bem. E depois nós vemos aqui que são mencionados os dons do Espírito, né? As 7 qualidades espirituais, a sabedoria, o entendimento, o conselho, a fortaleza, o conhecimento, o temor de Deus. Então, tudo isso forma um ideal a ser perseguido através da oração e dos estudos da Escritura, da doutrina que vem de Deus, né? Depois dos versículos 4 e 5, diz assim: ele ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro de seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto de sua cintura. Ou seja, ferirá a terra com a vara de sua boca. Então, a palavra profética torna-se instrumento de julgamento divino, né? Aqui o escritor está dizendo, não há necessidade de espadas, literalmente falando. A palavra do Messias é suficiente para executar a justiça, né? O poder da palavra, é disso que está falando esses versículos. Minha gente, também as nossas palavras também têm poder para edificar ou para destruir, né? Nós devemos cultuar a fidelidade na comunicação, né? A linguagem é um instrumento de justiça ou de injustiça, de edificação ou de queda, né? E o que nós temos falado, o que nós temos pensado, o que nós temos sentido, né? Ora, é para nossa reflexão, gente, né? Não adianta eu dizer que eu quero algo se o que eu falo, o que eu penso, os meus sentimentos traem aquilo que eu digo e que eu afirmo querer, né? E tem muita gente assim. Eu sempre digo, tem pessoas que são os maiores inimigos de si mesmo. Tem, gente. Cuidado com o que você fala. Cuide dos seus sentimentos, do seu falar. Cuide do seu pensar. Seja uma pessoa de fé, de esperança. Mesmo que as coisas estejam difíceis, mesmo que as situações não estejam tão fáceis na sua vida, não sei qual a dimensão da sua história que você tem enfrentado desafios. Fé, coragem, minha gente, esperança. Você precisa se ajudar, né? Tem gente que fica esperando ajuda externa, de terceiros. Olha, nós somos os primeiros que devemos nos ajudar a nós mesmos. Coragem, coragem, né? Depois, esses versículos do 6 ao 9,
vai falar de uma certa paz, né? De uma inversão da ordem natural, né? Imagens aqui de animais naturalmente predadores que acabam vivendo em harmonia com as presas, né? Isso não é um realismo biológico, né, gente? Mas é uma poesia escatológica que simboliza a transformação radical do cosmos quando o Messias reinar. É uma hierarquia invertida, né? Uma criança pequena guia os animais selvagens. Como assim? Isso subverte a ordem do poder, né? A inocência e a pureza representadas pela criança tem primazia sobre a força bruta, né? Então, é muito bonito esse texto de Isaías, né? Primeira coisa, esperança escatológica. Nós vivemos num mundo marcado por violências, né, gente? Nós vivemos num mundo marcado por violência, pela exploração, pelo desequilíbrio. E essa visão nos oferece uma esperança cósmica de que a redenção final transformará não apenas o coração humano, mas toda a criação, né? Assim como os predadores e as presas vivem em paz, no texto que nós ouvimos, nós somos convidados a nos reconciliar conflitos nas nossas comunidades, dentro das nossas famílias, nossa casa, né? Dentro da igreja. A harmonia messiânica, ela vai começar quando nós permitirmos ser transformados pelo conhecimento de Deus, né? Então, a criança sem medo representa a restauração da inocência perdida lá no livro de Gênesis, né? Nós podemos aspirar, ainda que imperfeitamente, essa pureza de coração enquanto nós caminhamos nesse mundo cheio de fé, né? E o conhecimento do Senhor deve encher toda a terra, né? Então esse é o nosso convite também. Levemos o evangelho a todas as nações, até que esse conhecimento de Deus seja universal. Falemos de Jesus, falemos da paz, falemos do bem, falemos do amor, né? As pessoas estão perdendo a esperança nas virtudes e nos bens espirituais que vêm de Deus. Parece que nós nos convencemos de que a maldade deve ser a nossa realidade, a destruição. E a palavra de hoje tem que falar não. É Deus o ponto final da história, é o bem, é a paz, é a concórdia, é a harmonia, né? E por fim vai falar da raiz de Jessé, né? Como um sinal para os povos, né? Que é uma fala que diz respeito à universalidade do evangelho, né? Jesus, ele é o Messias previsto ou pré-anunciado em Isaías, né? Então, a salvação é para todos, gente. Deus quer salvar a todos. E Ele conta conosco. Por isso que a igreja é enviada, nós somos enviados, ide e anunciar o evangelho a toda criatura. Jesus nos envia. Para que todos possam beber dessa salvação, experimentar Deus, experimentar aquilo que nós já experimentamos. Então, minha gente, esse texto de Isaías, muito bonito, capítulo 11, versículos do 1 ao 10, é uma das passagens mais ricas de esperança veterotestamentárias, ou seja, do Antigo Testamento. Oferece múltiplas camadas de significado. É claro que o texto fala dos judeus do século VIII a.C., um contexto de crise política, prometendo uma restauração da dinastia de Davi, né? Mas, cristologicamente, a tradição cristã interpreta esse texto e reconhece Jesus como o cumprimento dessa profecia. O broto de Jessé, ungido pelo Espírito, que julga com justiça, com paz, que transforma a criação, é Jesus Cristo, né? Então, hoje, que nós levemos esse nosso dia, que nós iniciamos, com um coração cheio de esperança, o Senhor, mesmo no barulho do mal e no silêncio dos acontecimentos, o Senhor está edificando o seu reino. Ele terá a palavra final. Essa mensagem de Isaías 11, gente, permanece revolucionária.
em meio a este mundo marcado por injustiças, por violências, pela ignorância de Deus, pela competição, pela maldade, há uma promessa de transformação radical, de esperança inabalável. Então, para nós cristãos, essa esperança é personalizada em Jesus Cristo, né? O seu reino já se iniciou aqui e se completará quando ele voltar em glória. Essa é a nossa fé. Esse estudo de hoje, que essa palavra de hoje nos inspire a viver como sinais vivos desse reino messiânico, gente. Às vezes nós somos contra-testemunhos da palavra, da esperança, da fé, da alegria, né? Então vivamos bem esse dia que o Senhor nos entregou, nos deu de presente. Bom, muito bem, meus queridos. Então nós vamos encerrar esse nosso encontro de hoje. Agradeço a sua companhia. Fique conectado conosco. Força e coragem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.